Olá, que prazer estar de volta com vocês aqui no nosso Farol Tricolor, repercutindo ainda o resultado de ontem. Bahia 2, Ceará 1. Eles fizeram 1-0 já aos 10 minutos, viramos o jogo, empatamos ainda no primeiro tempo, perdemos boas chances e eles também, hein, Diego? Verdade, um jogo muito aberto no segundo tempo, um jogo assim que demonstra aquilo que a gente fala sobre as questões defensivas do Bahia de recomposição. Ficou aquele negócio da trocação franca, né? Poderia ter ido para qualquer um dos lados, mas o Bahia, de fato, eu acho que levou mais perigo na maioria do tempo. Eu acho que o resultado acabou sendo merecido, ainda bem. E o Bahia líder isolado do seu grupo, líder isolado da Copa do Nordeste em geral, encaminhando muito bem a classificação com destaque. Vamos tocar nossa vinheta para iniciar os trabalhos e falar tudo sobre esse jogo. Vamos nessa. Vamos com ela. Pois é, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor. Eu de imediato vou pedir, como de costume, que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para a gente continuar com esse trabalho, sempre com apoio, com a cooperação, com a participação de vocês, pai. Perfeito, agradecendo sempre as boas mensagens dos amigos, das amigas e contando com aquele lance. Vamos aumentar o nosso número de inscritos. É importante para a gente, é importante para a manutenção do nosso Farol Tricolor. Eu sei que você já está inscrito, meu amigo, eu sei que você já está inscrita, minha amiga. Mas convoque outros amigos tricolores, atualizem a participação de novos tricolores no nosso Farol, que é para todos nós. Maravilha. Vamos ver então, dar uma olhadinha rápida na classificação da Copa do Nordeste, como ficou após essa rodada. Deixa eu passar também para você essa classificação, para o pessoal de casa já está acompanhando. Deixa eu passar também para você para a gente dar uma olhada junto nessa classificação. Como eu falei, o Bahia muito destacado, né, na Copa do Nordeste. Acabou há pouco, estamos gravando aqui na noite da quinta-feira, acabou há pouco o confronto do Fortaleza. O Fortaleza apenas empatou. E o Bahia ficou assim, de boa na Lagoa, líder com 12 pontos do grupo B. O Fortaleza é o segundo colocado, tem 8. E a gente, quando olha ali, o quinto colocado no grupo tem apenas 5 pontos. Ainda faltam 3 rodadas, então não é uma classificação matemática, mas a diferença do Bahia para o Fortaleza é de 4 pontos, o segundo colocado do grupo, e a diferença do Bahia para o quinto, que é o primeiro fora da zona ali de classificação, é de 7 pontos, faltando ainda 3 rodadas. Isso significa que se o Bahia vencer o próximo jogo, que é exatamente o clássico estadual, né, na Copa do Nordeste, o Bahia já garante a classificação matemática, pai. Perfeito, perfeito. Lembrando que nós estamos falando do jogo que terminou há pouco, estamos gravando nessa noite de quinta-feira. Botafogo da Paraíba 1, Fortaleza 1. O Fortaleza fez 1-0, o Botafogo empatou, o jogo continuou puxado para um lado, puxado para o outro, mas ficou no empate. Acho que o Fortaleza está naquela viradinha de encontrar dificuldades de se manter no padrão até então conhecido, acho eu. Vamos ver o que é que vai acontecer aí, o que é que assim o Fortaleza tem preparado aí para o futuro, mas é um É, início sem dúvida longe do padrão imaginado assim de um Fortaleza disputando ali pau a pau a primeira posição do grupo com o isso. Bahia. Bahia realmente com destaque maior e o Bahia vem, é bom lembrar, de 2 resultados interessantes fora de casa, os dois contra equipes que estavam invictas na temporada até Isso, agora, notadamente o Ceará, que tem se firmado como um rival regional relevante, disputou finais de Copa do Nordeste já com o Bahia. isso. Então ganhou uma, perdeu outra, ganhou duas, na verdade, perdeu uma, mas a gente está ali, sem dúvida, nesse momento o Bahia é um time mais qualificado do que esse, vamos dizer assim, novo rival, os cearenses alvinegros, né? E o Fortaleza que vinha despontando aí para disputar pau a pau com o Bahia, mas o Bahia no grupo do Fortaleza consegue uma frente relevante e tem tudo para terminar essa primeira fase em primeiro lugar do grupo, talvez até com alguma antecedência e certamente com Isso. alguma sobra, né, pai? Tudo indica que sim, vem uma campanha boa. Nós temos os nossos reparos, as nossas observações em relação ao comportamento tático do Bahia, em relação ao tal revezamento
que eu acho importante, mas tem que ser um revezamento coerente com o adversário do momento. Com o adversário, quando você caracteriza um jogo entre equipes de porte muito próximos, não pode estar arriscando. Não pode fazer. Eu vou com esse. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas o Bahia tem no seu repertório uma linha que agrada a todos nós, a toda a torcida, mas também tem um ponto na equipe que precisa ser retomado, tem que ser visto, e não adianta insistir com um tipo de conversa que não convence. Pois é. Vamos dar uma olhada aqui na escalação do Bahia. A gente ontem, é bom lembrar que fizemos uma live, né? Uma live foi meio avisada em cima da hora e tudo, mas chegamos a fazer essa live e trouxemos a escalação ao vivo. Assim que o Bahia liberou, comentamos em cima da escalação. Mas hoje, depois do jogo feito, claro, temos a nossa tradicional já parte aqui das notas do professor. E vamos falar um pouco também sobre o que foi esse jogo a partir das escolhas que Rogério Ceni fez para o Bahia. Deixa eu passar para você também, para a galera de casa já estar acompanhando aí. E pronto, a escalação também compartilhada aí com você. Tá vendo aí, beleza já? Tenho de cor, rapaz, faz bem, todo mundo tá vendo. Todo mundo que acompanha o nosso farol tá vendo. É isso mesmo, Diego. E temos também a repercussão de alguns trechos da entrevista coletiva do Rogério Ceni que nós selecionamos. Exatamente. O detalhe que eu trago para o nosso público amigo é que, por exemplo, ontem nós fizemos uma live, fizemos aquela manifestação ao vivo no pré-saída da escalação e depois de sair a escalação. Algumas vezes será possível fazer isso. São padrões que nós vamos tentando variar para vocês. Padrões não, são elementos ilustrativos, porque o padrão não muda. São elementos ilustrativos que a gente vai trazendo para vocês sempre que possível. Vamos encaixar essa da escalação, que agradou bastante. Recebemos várias manifestações favoráveis de amigos e de amigas tricolores que acompanham o nosso farol. Vamos com a escalação, Diego. Maravilha. Então o Bahia entrou assim em campo, como a galera aí de casa já pode acompanhar, né? Os tricolores, amigos e amigas. Temos aqui Marcos Felipe no gol, Santi Arias na lateral direita, Santiago Arias, Canives, Victor Cuesta e Rezende jogando ali de fato mais como lateral esquerdo mesmo ontem. Veio mais à frente Caio Alexandre e Jean Lucas formando uma dupla de volantes. E aí, como Tassiano tá uma posição, chega até a ser difícil dizer onde é exatamente que Tassiano está em campo, porque é uma mobilidade impressionante. Ontem jogou muito como segundo atacante, né? Fechando sempre, tabelando com o Everaldo, fazendo as jogadas. Então eu diria assim que é Everton Ribeiro, Cauli, Tassiano e Everaldo. Se fosse para a gente colocar em termos de avanço, né? Tassiano jogou mais ali quase como um segundo atacante, como uma dupla de ataque com o Everaldo, uma configuração que eu achei que às vezes embolou um pouquinho, mas em outras oportunidades realmente deu bastante trabalho e um gol foi num passe de Tassiano para Everaldo, então teve alguma eficácia essa presença maior de área que Rogério Ceni vislumbrou, né, e colocou em campo com a presença tanto de Tassiano quanto de Everaldo. Destacamos isso, inclusive, um Bahia alto, né, um Bahia de estatura elevada para essa partida, né? Quando a gente olha assim, nós temos Arias, que é um jogador alto, a dupla de zaga, jogadores altos, Rezende na lateral esquerda, outro jogador alto, Jean Lucas, um jogador que tem bom porte, Tassiano, um jogador que tem bom porte, e Everaldo também. Ou seja, é uma equipe em termos de estatura, uma equipe alta que Rogério Ceni colocou a campo, certamente, para inibir as jogadas de cruzamento na área, né? Um ganho físico, que Rogério também bate muito nessa tecla, que quando o jogo vai ser pegado de imposição física, né? De ter um time firme, um time sólido, que consiga ganhar divididas e competir, como ele gosta de dizer, competir bem. Não é isso, pai? É isso. Como nós falamos também, Diego, quando você é a escalação, uma coisa é essa relação de jogadores que entraram em campo, que iam entrar em campo, no caso, que nós falávamos. Sim. Outra é a disposição do time, é a composição, a formação tática do tricolor em campo. Por isso estamos falando desse detalhe, é verdade. Pois é. Vamos trazer aqui só uns detalhes assim, só a dinâmica do placar, né? Os 10 minutos de jogo, o Eric Pulga brincou ali na cabeça de área do Bahia, veio cortando ali com muita tranquilidade, com muita liberdade, com competência também, que é um jogador perigoso, fez algumas jogadas de projeção ali, de domínio, de controle de bola, né? E controle em velocidade da bola, como o lance do gol.
E ele veio cortando da esquerda para a direita, conduziu com uma tranquilidade impressionante. Everton Ribeiro estava por ali, recuado demais naquela ocasião, sem conseguir dar o combate. Jean Lucas passou por ele, né? Canive estava por ali, não deu o bote. Passou um monte de gente, até Rezende no final tentou fechar, mas ele conseguiu bater rasteiro. Marcos Felipe nem se mexeu, foi um chute bom, rasteiro, para abrir o marcador aos 10 minutos de jogo, mostrando aquelas deficiências que a gente já conhece muito bem e sempre relata por aqui, né, pai? Perfeito. Além das deficiências, o absurdo das vestidas do Rogério Ceni. Mais adiante nós temos o que ele falou e vou comentar em cima disso para não ficar repetitivo. Vou Beleza. guardar esses elementos. Mas aquilo que eu já disse, atacante não sabe marcar. Ah, o atacante vai voltar para marcar. Meio atacante Everton Ribeiro não sabe marcar. Atacante, quando volta, volta para fazer falta. Pode botar isso anotado. Então, nem isso ele conseguiu fazer. E o Jean Lucas se omitiu na jogada. O Canives ficou marcando com os olhos. E o Isso. jogador, como você bem disse, com habilidade, tem os méritos do jogador, mas 3 jogadores que podiam chegar junto do cara. Com Ele certeza. se, ele se ajeitou, olhou para um lado, olhou para o outro, disse, não, vou andar mais um pouquinho, andou, vou Isso. avançar mais um pouquinho, avançou, vou chutar no gol, chutou. Ninguém nem para espirrar junto dele. É. Aí fica fácil demais, hein? A gente tem um problema, eu vou falar um pouquinho disso quando a gente estiver dando as notas, né? Eu vejo assim um problema. A gente tem dois volantes muito técnicos, que são Caio Alexandre e Jean Lucas, mas Isso. são dois jogadores que eles muitas vezes não fazem a cobertura corretamente. Então, é diferente, por exemplo, de Acevedo. Acevedo é um jogador que dá mais consistência ali à cabeça de área. Né? Perfeito. Acevedo que esteve aqui no ano passado, voltará em breve, tomara, né? Eu acho que ele Tomara. pode ser um jogador para compor esse meio de campo e preencher mais esse espaço ali, exatamente onde Eric Isso, Puga fez a jogada ontem. Então a isso. gente pode, né? Talvez a formação do Bahia ideal passe por talvez um retorno de Acevedo para dar mais solidez a esse setor. Mas o jogo continuou com o Ceará trazendo algum perigo e em um determinado momento o Bahia começou a levar perigo real ao Ceará. Né? Veraldo fez uma boa finalização, fez o facão ali pelo lado direito, chutou para boa defesa do bom goleiro Richard, né? E mandou uma bomba pro Uma gol. Não foi só nem cacetada. chutou, mandou acendeu mesmo pro gol. Uma Uma boa grande defesa de defesa do Richard, que é bom goleiro, né? A gente acompanha ele já há algum tempo, fez algumas intervenções importantes ontem também para o time cearense. foi do E o Paraná. Bahia continuou. O Bahia continuou, pressionou, já merecia o empate, né, em um determinado momento da primeira etapa. E lá no fim do primeiro tempo, um cruzamento na área. Tassiano fez uma jogada, um pivô espetacular. No meio de três, dominou no espaço curto, conduziu a bola de um pé para o outro e conseguiu rolar para Everaldo, bem posicionado, para bater de chapa. O goleiro Richard tocou na bola, ela morreu ali na bochechinha da rede. Mas foi um belíssimo gol, muito pela jogada de Tassiano e também pela presença de área de Everaldo, que finalizou bem para empatar o jogo, né, pai? Perfeito. Lembrando, né, Diego, que antes dessa jogada, houve 12 lances de ataque do Bahia, de bons cruzamentos por parte do Arias, e faltava gente ali na finalização. Sim, O próprio Tassiano passou rente, o foi. Everaldo um pouquinho antes. Quer dizer, Verdade. um pouco de sincronizar essa jogada, como eu sempre disse. Finalizador tem que estar, principalmente, da marca do pênalti para a pequena área. Sempre. Aquela bola sempre passa por ali. Quem não é especialista até vai tentar, vai arriscar, pode acertar, pode errar. Mas o cara de finalização tem que ficar ali. E é ali que eu sempre disse a posição onde o Everaldo rende melhor, onde o Everaldo fez gols a favor do Bahia, gols importantes, gols decisivos, inclusive esse primeiro de ontem, graças a um trabalho notável do Tassiano. Você pode observar que logo depois do jogo, Tassiano foi super elogiado pelo Rogério Ceni, alguma coisa que eu já falava das virtudes do Tassiano há muito tempo, desde a primeira vez que ele passou pelo Bahia. E falei antes do jogo também. Sobre a questão do meio de campo, para não dizer, tá vendo o que eu falei, mas também, já que eu falei, já que nós falamos, já que eu puxei o assunto, não custa lembrar. Quando saiu a escalação, eu disse, olha, não tem um marcador aqui. Falta um jogador que chegue ali. Ainda disse assim, o próprio Iago Felipe podia ser mais útil nesse meio de campo. Esse meio de campo está aberto. Falei isso antes da bola rolar. Está aí no vídeo da gente.
para quem quiser assistir. Ninguém duvida, mas alguém pode não ter assistido. Será que ele disse isso mesmo? Disse. E ainda falei, a botar e escalar Rezende do lado esquerdo, colocava ele na posição dele de meio de campo, de marcador. Faltou isso no primeiro gol. Méritos para o jogador do Fortaleza. Entendo. Claro que Do sim. Ceará. Ninguém merece, perdoe, do Ceará. Sim. Jogador de Fortaleza, não do Fortaleza. Jogador do Ceará, mas é verdade. Pois Mas, é. indiscutivelmente, houve muita brecha. Isso. Passou muito tempo para que alguém chegasse junto dele, que não chegou. Continue, Diego. Pois é, no segundo tempo a gente teve um jogo extremamente franco, com oportunidades para os dois lados, né? O jogador, um contra-ataque do Ceará, o jogador perdeu um gol impressionante, pegou muito mal na bola, né? E quem voltava voltando para marcar ele foi Everton Ribeiro, não foi, perdão, Cauli naquela ocasião, Tem, mostrando antes. como essa recomposição defensiva do Bahia tem problemas, né? Precisa de ajustes, coisa que a gente tem falado muito por aqui. Mas o Bahia também levava perigo em inúmeras oportunidades, fez várias alterações no segundo tempo, a gente vai falar depois sobre isso. E aí Tassiano trabalha com Arias, tá ali lá no meio de campo, faz uma jogada se antecipando ao zagueiro, abre a bola para Arias, fecha depois um excelente cruzamento de Arias e dá um toquinho na saída do goleiro para fazer o segundo gol do Bahia já ali aos 38 minutos do segundo tempo, praticamente definindo a partida. E seria assim uma definição mesmo mais clara se não fosse mais um vacilo defensivo do Bahia, de Canives, inclusive, que cortou mal. E aí, isso já ali perto dos acréscimos, já ali nos acréscimos, para uma defesa inacreditável de Marcos Felipe, Espetacular. lá pelos 45 do segundo tempo, uma cabeçada queima-roupa da pequena área. Eu tive a impressão que a bola entrou no primeiro momento, inclusive, na transmissão, mas pela repetição realmente não ultrapassou a linha. De jeito algum. E Marcos Felipe fez uma defesa monstruosa, né? No final, ainda depois disso, o jogo estava tão aberto que depois disso o Bahia ainda teve algumas chances, uma ou duas chances de matar o jogo, inclusive com Biel. Um lance sensacional de Biel, que deu a tabaca no primeiro, cortou o segundo e aí chutou fraquinho para o goleiro defender. Mas assim, foi um jogo muito franco e teve essa participação, mais uma vez, decisiva de Tassiano no gol que garantiu o triunfo, pai. Perfeito. Essa jogada de Biel é aquela que eu falo há algum tempo. Alguns dos nossos amigos que acompanham o Farol Tricolor, que se comunicam comigo, Biel, dois grandes amigos, pô, Biel no jogo. Eu digo, o jogo de Biel é aquele. O jogo de Biel é aquele. É a habilidade do jogador baixinho que está do lado de campo, na lateral do campo, na pequena área, entrando pela grande área. Aquela é a jogada de Biel. A conclusão é que não pode ser de Biel. É isso que tem que ser treinado. Eu não sei se o campo dividido em três aparece tanto uma jogada quanto essa. Se fosse 11 contra 11, podia chegar lá, Biel. Quando você fizer essa jogada brilhante, a melhor jogada da partida, a jogada, a melhor da partida de habilidade, o lance do futebol brasileiro dos anos 70, 80, 90, por aí. Não é esse lance do Arlinha de 4, 3 linhas de não sei quanto, não. É pegou a bola, passou, vai lá no fundo, cruza, é saco. Bola dentro da rede. Então, Biel, faça a jogada que você fez, como você fez ontem. Agora, olhe quem está na área e passe. Porque você não é bom na finalização. Então, aquela jogada brilhante, a defesa estava toda torta. Você já entortou a coluna de dois caras ali. Devem estar no departamento médico do Ceará. Não é? Até pensei que Fujão fosse sumir do jogo naquela hora, mas Fujão está aprendendo a ficar até o fim do jogo. Fujão deve ter Fujão com aquela cara feia, aquela cara de família Adams. Ele deve ter ficado doido. Fujão vai sair do jogo, mas Fujão agora está aprendendo a ficar até o fim. Aí é isso. Grande jogada de Biel, sensacional. Se ele passa para alguém, por exemplo, alguém colocado na área, fatalmente o Bahia faria 3-1. Mas é isso, uma defesa fenomenal de Marcos Felipe, mostrando que no grande jogo não pode estar se arriscando. O goleiro do Bahia para campeonato baiano é não sei quem. Não, depende do jogo de campeonato baiano. Não sei mais do que você, Rogério Ceni, mas eu me curvo às evidências. Tem coisas que são evidentes na vida. A vida é bom senso. A vida, acima de tudo, é bom senso. Quando você foge ao bom senso, normalmente você se complica. Num lance de campeonato baiano, é o grande clássico, você bota o goleiro titular. Não é por um jogo que o goleiro titular vai ficar contundido o ano todo. Pode até ser no jogo que você bota pensando que é o jogo para ele.
É uma confusão que ele faz, mas daqui a pouco comento mais sobre isso, para não estar antecipando. Pronto, vamos fazer as notas do professor, pai? Venha. Vamos fazer as notas do professor. Vamos começar com Marcos Felipe, que a gente já falou um pouquinho dessa defesa extraordinária dele. Que nota ele recebe aí do professor Cabuz? Eu dou a nota 8. Da mesma Também. maneira que o artilheiro, quando pega o lance dele, faz gol 1-0, define o placar, para mim, a definição do placar de ontem esteve também com o Marcos Felipe, não apenas. Começou com o bom trabalho de Tassiano, o gol do Everaldo, do artilheiro Everaldo, muito criticado, mas se ele jogar ali na área, a torcida vai ter mais simpatia por ele. Eu dou 8. Marcos Felipe teve presença decisiva em lances importantes. Apenas Marcos Felipe tem que ser orientado para não sair jogando habitualmente com os pés com Canu. As duas ou três vezes que Canu pegou ali, eu disse, poxa, minha arritmia, eu não posso tomar esse susto não. Aí ficava pensando no dia de sol, Praia do Forte, outras coisas, quando eu tinha 25 anos, meus melhores momentos, porque sair tocando a bola da defesa, pressão do Ceará Sporting, o Ceará tomando 2-1, fim de jogo, sair tocando a bola da defesa com Canives é alguma coisa de alto risco. Eu me lembro daquele lance da Disney, não é? Eu nunca fui naquele negócio, mas aqueles tobogãs, aquela coisa toda ali, as expressões próprias. Montanhas russas. Pronto, montanha russa por aí. A montanha que for, se for russa, é mais complicado ainda. Mas eu me sinto naquela situação do cara que está na montanha russa, lá naquele pico, naquele momento mais alto, que o pessoal. É exatamente isso. A vida que segue. 8 para Marcos Felipe. Pronto. Os laterais, então, foram Santiárias, né? Vamos começar por ele. E Rezende do outro lado, mas vamos começar por Santiárias, pai. Para mim, do que eu vi até agora, se ele mantiver essa performance, esse desempenho, ele é o titular do lado direito. Simplifica a jogada, é um jogador esguio, alto, não tem biotipo, não tem aquele físico habitual dos laterais, dos alas, que normalmente são baixinhos. Mas é um jogador que tem sobriedade, tem noção, tem um toque de bola, que também não é muito próprio dos laterais. Normalmente o lateral é velocista, é aquele cara de arranque, vai lá, cruza e tal. Ele não, ele sai jogando, ele compôs bem. Quando o Bahia precisou fazer aquele negócio de furar a bola, furou a bola, acabou o jogo. Toca daqui, toca dali, faz o tic-toc. Ele fez muito bem. Eu dou uma nota 7 para o Santiago Arias. Pronto. Subo para 8. A nota de Santiago Arias. É uma Assistência no segundo gol, participação impressionante. Eu vou de 8 para Arias. Vou corrigir. Bela lembrança da assistência. 8 por conta disso. 8 também. Muito bem no jogo. Impressionante, muito concordo. Bem. Tá pedindo passagem no time titular do Bahia. Já pediu. Rogério já falou sobre o titular e não titular. A gente vai repercutir essa parte da entrevista também, mas acho que a Arias está tomando essa posição. Fez bem. E Rezende da lateral esquerda? O Rezende não tem culpa que ele não é lateral esquerdo. Por aí. Para mim, Rezende já seria até um reserva imediato para volante, se ele mantiver nesse negócio de cometer falta, não é? Mas ele não tem culpa. A culpa de Rezende lateral esquerdo é dele. Nota 5, porque não fez nada que acrescentasse a posição. Não posso exigir do que o cara não é. Não é? Não posso exigir. Eu vou subir para 6. Que eu acho que pelo menos não comprometeu, mas por aí, 5, 6, 5,5. Vamos dizer assim, se a gente desse nota quebrada. A Rezende é assim. Ia ser por aí. A zaga, Canives e Vitor Cuesta, pai. 4 para Canives. Vitor Cuesta nem comprometeu, nem brilhou. Deu conta do recado. Eu vou dar, e aqui para nós, promoveu equilíbrio naquele meio de zaga. Nota 7 para Cuesta, pela experiência, furou a bola na hora certa, do lado de lá, furou a bola, para quem não acompanha bem a expressão do futebol, quando o time está ganhando, já não precisa jogar mais. Sim. Ou seja, não vai dar chance ao adversário. A expressão, isso o argentino usa muito, e o pessoal do Rio, o pessoal do futebol em geral usa muito, a boleirada usa muito isso, furou a bola, quer dizer, não tem mais jogo para o adversário.
não é fazer o jogo sujo, não é fazer enrolação, não é fazer que está contundido. É botar o cara na roda. Faltando 2 minutos, 3, dá nos acréscimos, não tem mais jogo para eles. 7 para ele. Pronto. Eu vou subir Canives para 5 porque houve 2 momentos no segundo tempo que eu achei que Canives fez interceptações bem importantes para matar o contra-ataque, mas é um jogador que continua não me passando firmeza, e esse lance da defesa espetacular de Marcos Felipe não deixou de ser uma falha dele também, que ele poderia ter cortado muito melhor aquela bola. Então eu vou subir para 5 por causa desses lances que eu me lembrei, mas Vitor Cuesta eu vou destacar mais uma coisa. Vitor Cuesta é um jogador que se impõe. É uma coisa que eu acho muito importante para zagueiro. Então tem certas divididas ali no meio de campo, num contra-ataque, no lance que fica a bola, quem é que vai dominar? Quem domina é ele. Isso é uma coisa que eu acho muito importante no zagueiro, né? De ter bola que é de quem, ele diz, não é minha, quem vai sou eu tomo a bola, eu derrubo se for o caso, e eu saio jogando que eu toco só, ainda saio jogando limpo depois. Então acho que esse 7 está de ótimo tamanho para Vitor Cuesta, gostei da exibição dele ontem. Também. E tem um detalhe para Vitor Cuesta, que quando ele avança um pouquinho da zaga e está à altura da grande roda do meio de campo, ele está por ali, ele vai bem no passe. Ele não sai chutando, não. Ele toca a bola acionando os companheiros. Encontra o jogador com passe rasteiro, com qualidade. Impressionante. Não é? Me agradou bastante esse lado dele. É verdade. E aí, Caio Alexandre e Jean Lucas, pode falar de quem preferir primeiro a dupla aí de volantes do Bahia. Jean Lucas, o próprio Rogério, daqui a pouco vai repetir isso, ele chegou a dizer, o Rogério admitiu que ele errou posicionando o João Lucas, não é? E o Caio Alexandre, sempre útil, sempre vibrante, os dois ficaram fazendo mais um papel, principalmente Caio Alexandre, que não é dele. Caio Alexandre é um volante naquele ponto de transição para um jogador de armação de meio de campo. Seria assim o segundo homem, se muito fosse. Normalmente seria um terceiro cara no meio de campo. Segundo por aí. Eu achei que eles ficaram comprometidos sem um cabeça de área, sem um jogador volante, volantão, que normalmente seria o Rezende, poderia ser o Iago Felipe. Eu dou 7 para cada um deles. 7 para Caio Alexandre e 7 para Jean Lucas. Boa. Fiquei em dúvida entre 6 e 7, mas vou seguir seu 7. Aí na escalação do Bahia, vem agora Tassiano, que eu falei, coloquei ele um pouco mais à frente, mas pode falar de Tassiano logo. Acho que é mais da nota que a gente já falou muito dele, né, pai? Diga aí. É 9 para Tassiano. Tá bem. Para mim é 9 para Tassiano. Tudo que Renato Gaúcho sempre falou, eu sempre concordei. Sim. Tudo que Renato Gaúcho sempre falou, eu sempre concordei. Tudo que Rogério Ceni falou ontem, eu já falo há muito tempo. Eu falei quando o Bahia recontratou o Tassiano. Disse, esse é um jogador importantíssimo. Há algum tempo eu trouxe essa expressão que Tassiano é o melhor jogador do Bahia. Melhor jogador porque é o que joga melhor, é o que joga mais, é o que tem mais intensidade, é o que fica mais tempo num jogo, é aquele que só sai rendido, machucado, esgotado, que ontem ele saiu esgotado e ainda saiu com uma bolsa de gelo. Teve um tempo que ele estava colocaram na hora, eu percebi também, na transmissão apareceu. Tinha até uma mulher trabalhando nessa área, acho que foi massagista, uma boa... Não sei, mas colocaram imediatamente uma bolsa de gelo. Então foi bem isso. Para mim, ele é um jogador importantíssimo. Everton Ribeiro ponto fora da curva, é um craque, um jogador fantástico, sem dúvida alguma. Cauli é um jogador de muita qualidade, foi destaque do Bahia em 2023, não está sendo em 2024. Mas, por exemplo, a intensidade de participação dos jogos é bem diferente de Tassiano para qualquer um deles, mesmo aqueles que são superiores tecnicamente a Tassiano. Porque se Tassiano também fosse tecnicamente de um nível alto, que nem Everton Ribeiro, seria um jogador fora de série, padrão dos grandes jogadores do futebol brasileiro dos anos 90, 80. Seria um cara desse tipo. Então, 9 para ele. Tassiano fez o Bahia se tornar aceso do jogo de ontem, vibrante do jogo de ontem, e nos momentos de maior dificuldade ainda participou como marcador. 9 para ele. 9 para ele definir o jogo, né? Um gol e uma assistência, objetivamente, os dois muito importantes, muito bem feitos, uma construção muito boa. É o que você falou, o melhor jogador do Bahia, no sentido de ser o jogador que mais entrega ao Bahia em todos os aspectos do jogo, e
Esse 9 tá de bom tamanho mesmo. Everton e Cauli, pai. Você vai falar dos dois, falar de um. Bom, Everton, eu vou eu fazer uma observação rapidinho antes de você faço, falar. Eu achei Everton faço. mal posicionado em boa parte do primeiro Concordo. tempo. Everton é excessivamente recuado. Everton dando carreira para cobrir contra-ataque. Não existe, não Everton se existe. desgasta com isso. No momento que Perfeito, ele começou a jogar mais à frente, ele começou a achar áreas e levar perigo quase em todos os lances. Então o Bahia perfeito, tem Diego. que ter um esquema de defesa, de coberturas, como eu falo muito aqui também, para que os seus jogadores principais consigam jogar sem esse tipo de preocupação, como eu senti muito de Everton, inclusive que estava lá marcando no momento do gol do Ceará. É isso, já antecipou boa parte do que eu ia falar com brilhantismo, meus parabéns, é isso mesmo. E eu tenho uma opinião que pode ser polêmica. Para esse esquema que o Bahia utiliza hoje em dia, Everton ou Cauli. Eles É, podem até estar juntos na etapa do jogo, mas você vê que Cauli parece estar mais inibido a olha, partir da chegada do Everton. Ele já não rende a mesma coisa. Outra coisa, isso que você falou com o brilhantismo. Qualquer um que jogou futebol, não precisa ser craque, não precisa ter sido profissional do futebol, sabe que quando você está numa partida, numa pelada, num baba, como se diz aqui na Bahia, você erra uma, erra duas, erra três, você perde o embalo. Você já fica, parte para as outras jogadas com mais receio, com menos convicção. É o que acontece com o Everton Ribeiro. Ele marca, erra. Marcou a primeira, errou. Marcou a segunda, errou. Pô, mas não é do cara. Ele começa a ficar agoniado. É normal. Futebol é emoção. Futebol é técnica. Futebol é disciplina. Futebol é preparo físico. Mas é, acima de tudo, emoção, adrenalina. O cara que vibra com o jogo, qualquer um começou a errar, você diz, poxa, olha aí. Então, isso que você falou, é um erro, é um absurdo colocar Everton Ribeiro para voltar na marcação e voltar na marcação já quase na meia-lua da sua própria defesa, da nossa grande área. sim. Não pode um negócio desse. Então, para mim, Everton Ribeiro foi sacrificado, ainda assim dou a nota 7 por todos os adjetivos que você trouxe, qualificativos. Um jogador importante, de passe, de toque rápido, de escolha de lado de campo, de visualização pelo meio, sem dúvida nenhuma, 7. Mas podia ser muito mais se ele estivesse jogando ali, da intermediária para meia-lua, para a grande área. Se puder ser da meia-lua para a grande área, melhor ainda, um pouquinho antes pode ser. Mas voltar, dar combate no meio de campo, voltar. Primeiro, que já não é menino. Lógico. Segundo, que é a característica dele. E aí, quem perde é o Bahia. É a minha Sem dúvida. observação. Sem Pronto, dúvida. E Cauli? quanto a Cauli, continua sendo um bom jogador, continua sendo um jogador de muita qualidade técnica. Ele mandou ali uns 2 ou 3 passes em profundidade, como se chama hoje de assistência, e se dá certo, claro, tem vezes que dá errado. Mas tem que dizer, poxa, como é que o cara viu isso e quase dá certo? Sim. Mas, para mim, ainda está meio sem jeito. Eu acho que tem alguns lances que ele pensando, eu ou Everton nessa? Essa é mais para Everton ou para mim? E Everton já tem um tipo de áurea em cima, já tem um tipo de presença mais destacada no futebol brasileiro. Realmente é um cara de maior destaque, indiscutivelmente, um cara com maior brilho, sem dúvida alguma. Eu acho que Cauli fica meio apagado, principalmente quando entram os dois de primeira. Eu acho que o Bahia deveria começar, Rogério tem que começar a pensar nisso, entrando com Everton Ribeiro e mais adiante pode colocar o Cauli também, porque aí o outro já está brilhando e o outro chega para brilhar. É a minha visão, é uma coisa que eu estou observando ainda, mas quem trabalha com isso e ganha uma fortuna e treina em campo dividido em 4 partes, 3 partes, 2 partes, essas coisas que eu não sei o que é no tempo que eu jogava bola, perna de pau, jogava baba, não existia isso, mas é bom que ele observe. E a nota? A nota é 6. Pronto. E Everaldo para a gente matar. E aí eu vou depois trazer o trecho da entrevista de Ceni. E aí você depois comenta e já dá a nota também de Rogério. Mas diga aí a nota de Everaldo primeiro, pai. Olha, eu vou dar uma nota 8, Everaldo. Eu vou dar uma nota 8, Everaldo. Deu aquela bomba quando o Bahia estava com a crista baixa.
o Ceará tinha feito 1-0. E repare bem, aquilo que eu digo, jogador do estilo de Everal, quando ele sai da área, a zaga avança. Mas é uma coisa evidente. Se a porta está aberta, o gato entra em casa, o cachorro entra em casa. O vizinho entra, se for gente boa, até o bandido pode entrar. Então, quando o homem de área como Everaldo, que tromba, que faz pivô, que ele sabe que chuta e gol, que cabeceia, e não é nenhum jogador do brilho dos melhores que o Bahia tem, mas na posição pode ser útil. E ontem foi útil. Se o Bahia não empata aquele jogo no primeiro tempo, a volta para a etapa final ia ser muito mais complicada. Lógico, com certeza. Não é? Então, eu dou um 8 pelo mérito disso aí. É equivalente ao 8 do próprio Marcos Felipe, com aquela defesa fabulosa, fenomenal, impressionante, e que nos garantiu 3 pontos importantes. Beleza, eu vou dar 7 para Everaldo, né? Porque eu dei 8 para alguns jogadores que eu achei que se destacaram mais, como Arias, por exemplo. Mas um 7 para Everaldo pelo gol, por esse outro lance, pela presença. Também concordo que foi um jogador importante na partida. Antes da nota de Rogério, pai, vou chamar aqui o trecho da entrevista dele, 2 trechinhos que a gente separou. O primeiro fala sobre a questão de Canives, né? Foi questionado sobre essa questão do revezamento de jogadores e também de Canives e nas competições também, como é que ele tem feito, né? Ele fala até uma frase meio polêmica no final, deixa eu repercutir depois, mas deixa eu mandar aqui pra galera de casa e pra você também, pai. Venha. Do Vitória e hoje é uma zaga formada com o Canu. Desculpa, primeiro quem toma gol é o goleiro, não o zagueiro. Né? E o zagueiro joga num conjunto de 11 jogadores. Normalmente tem jogado um jogo Gabriel, um jogo Canu, um jogo Cuesta, um jogo David, um jogo Gilberto, um jogo Arias. Vocês que estão dando a denominação de titular ou reserva. Nós temos feito muita rotação de jogadores para ter condições físicas de jogar a cada 3 dias. A titularidade quem dá a ele é você. E outra coisa, eu nunca vi um zagueiro tomar gol, só o Canu que toma gol. Os outros 10 que estão em campo, eles não tomam gol. Então, assim, eu acho que vocês deviam valorizar todos os jogadores. O Gabriel, eu valorizo muito o Gabriel. Esse ano ele está tendo muito mais minutagem. Aliás, a semelhança de minutagem, se vocês puxarem, talvez agora até Cuesta começou um pouco atrasado, mas os outros têm uma minutagem semelhante. Gostaria eu também de dar um pouco mais de minuto experimental. O Marcos Vitor, isso é uma dívida que eu tenho para com ele. E não há titularidade. Na esquerda, hora joga o Juba, hoje jogou Rezende, já tivemos Cicinho na lateral esquerda. Então é o momento da gente tentar rodar, fazer experimentos. Tem jogos difíceis, assim como esse hoje na sequência, e nós vamos tentar ter o time inteiro sem lesões. Porque minha cabeça ela não pode funcionar só no estadual. Eu quero ganhar o estadual? Com certeza. Gostaria de chegar numa final de Copa do Nordeste? Gostaria. Mas eu não vou destruir um time em detrimento ao Campeonato Brasileiro. Pronto, tá aí a fala de Rogério Ceni. Primeiro ele começou, na minha opinião, me desculpa, Rogério, mas com uma conversa meio furada, né? De dizer que na verdade não tem time titular, que eles estão com a mesma minutagem. Mas assim, para mim é muito claro que o time mais próximo do titular é o que tá jogando na Copa do Nordeste. Para mim isso é claríssimo. Não sei se para você também essa visão assim é lógica, pai. Mas para mim, o goleiro titular do Bahia é Marcos Vitor e não Adriel e não Danilo Fernandes. Né? Everton Ribeiro e Cauli são titulares do Bahia. Né? Então eu acho que na cabeça de Rogério ainda a zaga principal é Canives e agora Victor Cuesta. Já foi David Duarte, agora Victor Cuesta. E a pergunta do repórter foi no sentido de Gabriel Xavier estar melhor que Canives, como a gente tem dito aqui, e ser esse titular. A outra coisa que ele tratou foi isso eu adoraria ganhar o Campeonato Baiano e o Campeonato Nordeste, mas não posso estourar o time pro Nacional. E aí, pai, você pode comentar aí sobre esse discurso, essa narrativa de Rogério. Bom, o que ele fala em termos do revezamento, em termos do desgaste de uma equipe que está em muitas competições, procede. Agora, não cabe, na minha cabeça, não entendo o que é que traria de desgaste físico, de comprometimento da equipe, o Bahia ter começado ontem com Gabriel Xavier e Victor Cuesta na zaga. Luciano Juba do lateral esquerdo.
O time do Bahia todo estaria desgastado fisicamente. O Bahia ficaria com um time comprometido com o Campeonato Brasileiro, para o final da Copa do Nordeste, para a sequência da Copa do Nordeste, para o final do Campeonato Baiano, para o próximo jogo da Copa do Brasil contra o Caxias. Não é assim. O que o Diego falou procede, concordo inteiramente, e tento acrescentar isso, meu amigo, minha amiga, vocês que nos prestigiam aqui no Farol Tricolor. E como eu digo sempre, eu torço, mas não distorço. Então, eu tenho pleno convencimento, plena consciência de que o Bahia precisa fazer revezamento por conta de tantas competições que participa e dos jogos estarem em sequência, notadamente em março. A partir de abril começa a diminuir isso aí. Sim. Inclusive porque o Campeonato Baiano acaba. Sim. Ponto. Agora, o que é que custava o Bahia entrar no jogo ontem com o Gabriel Xavier? Se Gabriel Xavier entrasse no jogo, não jogaria mais em Campeonato Baiano, não jogaria o próximo jogo, podia jogar sim. Aí sim, se Gabriel Xavier, por acaso, tivesse algum problema, tomara que não, botava o Canives. Por que tem que botar o Canives agora e não ajustar uma dupla de zaga, Gabriel Xavier e Vitor Cuesta? Como eu penso também. Não entrosar essa defesa, que já tem um goleiro que dos três é o que corresponde mais, indiscutivelmente sim. Indiscutivelmente sim. Um lateral direito, onde a gente diz assim, bom, o Arias, como eu disse antes, tudo indica que vai ocupar a posição e está mostrando o melhor resultado do que o próprio Gilberto. O lado esquerdo, com Luciano Juba. Então, Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Vitor Cuesta e Luciano Juba. Isso. Fechou a defesa. Isso. Pronto, começa a jogar com entrosamento. Aí sim, diante de algum problema mais sério, alguma situação muscular mais acentuada, uma contusão, um cartão amarelo, entra você Canives, entra não sei quem das quantas, para isso ele ganha. Mas a lógica aponta que se Gabriel Xavier atuasse ontem de miolo de zaga ao lado do Cuesta, e Juba tivesse do lado esquerdo, ele arrumava o time com Jean Lucas tranquilamente, ele fechava aquele meio de campo e pronto. Ele está jogando isso com meio de campo, muda daqui, muda dali, boa. No ataque, muda daqui, muda dali, boa. Mas tem que colocar um nivelamento de entrosamento, de atuação na defesa, que é o nosso ponto mais destacado em termos negativos. Na minha visão, viu? Beleza. Deixa eu lançar só o segundo trecho de Rogério aí, mandei para você também, para a gente só fechar a nota dele e a gente encerrar o vídeo, que já estamos assim avançados. É viagem, mas agora você tem que ir. Amanhã você viaja, você chega à tarde, você tem depois 6 horas de ônibus para ir, 6 horas de ônibus para voltar. No dia seguinte você já pega avião de novo, atravessa o país, volta. É a vida nossa, claro que é a nossa vida, mas mentalmente também é desgastante. E nós temos um jogo que é muito difícil na terça-feira contra o Caxias. É um jogo só, na casa deles, time do Sul, forte, marca muito, não é fácil. Você tá aí volta, mas o clássico tem o segundo jogo da semifinal em casa. E você tem, todo mundo, você tem que ganhar sempre. A gente tem tentado fazer isso, né? Tem lutado muito pelo resultado positivo. Às vezes com mais dificuldade, às vezes em casa com mais tranquilidade, mas a gente tem feito, todos têm feito o nosso melhor. E nós vamos continuar tentando dessa maneira, com pensamento positivo e tentando fazer ajustes até chegar ao Campeonato Brasileiro. Pois é, fala mais uma vez da sequência de jogos, dos ajustes que precisa fazer, e da sequência aí que vai ter com alguns jogos fora de casa, uma viagem longa para o Sul, etc., sobre desgaste físico e mental dos jogadores, coisa que eu concordo com ele, claro. Mas, assim, eu em relação a esse jogo de Jequié, eu realmente rodaria algumas peças do elenco tranquilamente, sem sombra de dúvidas, pela situação da viagem, do gramado, etc. Mas na minha visão, esse jogo do Ceará era o jogo do time principal. Né? Aí depois a gente faz algumas mudanças, dá uma segurada em alguns jogadores e tudo, e aí o Bahia jogaria lá em Caxias também com o time mais próximo do principal, e aí prepararia quem estivesse melhor para jogar no próximo domingo também. Mas assim,
Eu vejo, ao contrário do que o Rogério está falando, que existe uma tendência de time titular e uma tendência de time reserva, e concordo plenamente com você, pai. Faria as alterações que você indicou, apesar de entender, claro, a necessidade, a sequência de jogos e tudo isso mais que envolve. É outra coisa. É isso, fez com isso. Não tenho muita coisa a comentar não sobre os jogos. É próprio de quem está ganhando. Era só ter perdido uma partida ou outra aí que estaria fora do campeonato da Copa do Brasil. Era só estar desclassificado do Campeonato Baiano, que ia ter um bocado de folga. Time que quer ser bom, time que investiu aqui, investiu ali. Não consegue contratar mais um zagueiro ou mais um lateral. Tem essa dificuldade toda, tem que puxar por isso mesmo. Para mim, fecho sem maiores comentários sobre esse negócio de tempo, de desgaste. É próprio que está aí. Era só perder um jogo aí, e aí estava descansando do jogo de Caxias. Podia ter perdido e estava aí, não precisa nem ir para Caxias. Pois é. Queria isso. Ficava em quinto lugar, sexto do Campeonato Baiano, já tinha perdido as 2 primeiras, estava fora. É bom isso? Então, sem comentários sobre isso. É saber insistir com certos jogadores que serão efetivamente titulares. O outro papo eu não conto. Que desgaste o Bahia teria se ontem fosse escalado com Gabriel Xavier na zaga ao lado de Cuesta e Luciano Juba na lateral esquerda. Isso é o que eu queria saber. O resto, tá tudo bem. Vida que segue. Bye, bye. Até a próxima. Valeu. É a nota de Rogério. Faltou essa notinha de Rogério que eu prometi para depois dos vidas. Eu que sempre lembro e esquecendo. Dessa vez foi eu. Eu vou dar uma nota... Ganhou, né? Ia dar 6. Vou dar 7. Ganhou no Ceará. Acho que está de bom tamanho. 7. Tchau, Rogério. Deixa de ser teimoso, viu? Beleza. Valeu, pai. Valeu aí. Já tá o nosso botãozinho aí de like, de inscrição, de notificação. Peço que a galera aí que chegou até aqui curta também, deixe seu like, sua notificação e a gente volta em breve com mais conteúdo, talvez aí com a live que a gente deve divulgar nos próximos dias para vocês curtirem. Muito obrigado pela audiência, um abraço e bora Bahia! Bora Bahia! Até breve.